Bom dia, Thanks God Every Day dessa quinta-feira, vamos à palavra, né? Nós estamos lendo João 14, bom dia meninos, bom dia. Então vamos lá, João 14, Evangelho de João, né? 14, versículo 6. Jesus disse então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Bom dia. E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse Jesus, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê ao Pai. Bom dia a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, entraram todo mundo junto hoje, né, coisa boa. Ontem foi desafiador, né, ontem eu fiquei disputando o ambiente com os papagaios, né, quanto mais eu falava, mais eles se irritavam, foi muito engraçado. Eu fui terminando a live, ainda bem que nós conseguimos chegar até quase o finalzinho. Fui terminando a live, quando eu fechei a live, eles pararam o barulho. Aí eu entendi que eles estavam sentindo desafiados por mim, né? Era eu que estava no ambiente deles e não o contrário. Glória a Deus, muito lindo. Eu amo essa época em todo. Primavera para mim é uma época assim, muito especial em todos os sentidos. Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos lá, falando mais uma vez hoje de cabana, né? Estamos chegando no final das nossas reflexões. Quem começou hoje, quem ouviu hoje e não ouviu as outras, nós estamos fazendo reflexões sobre a experiência da cabana, né, baseada no livro e no filme, com o mesmo nome, mas nós temos aí a playlist, tanto no Instagram quanto no YouTube, a playlist, porque nós vamos desenvolvendo um raciocínio, né? E falo com vocês sem nenhum medo, né? Que na verdade eu recebo direto de Deus e passo para vocês. Deus tem falado muito comigo. E na verdade quem é mais abençoado de todo mundo aqui sou eu, posso garantir para vocês que eu recebo a mensagem de Deus e passo, mas na verdade faz muito sentido para mim. Deus tem trabalhado no meu coração de uma maneira muito poderosa mesmo, especialmente desde o início do ano, né? Eu tenho essa experiência de cabana, eu tenho essa experiência de me encontrar diariamente com o Senhor desde 2015, como eu tenho contado para vocês. Mas esse ano, de maneira muito especial, Deus tem me levado para águas mais profundas, né? E eu sinto que é isso que Deus tem para cada um de nós aqui. Deus, Ele tem águas mais profundas para nós. E eu tive assim, uma visualização, né, no início do ano, e eu acho que é a realidade de muitas pessoas. Eu percebi o seguinte, que nas coisas, na vontade de Deus, dentro do meu propósito, nessa intimidade, eu sempre fiquei muito nas águas mais rasas, né? Então aquela insegurança, a ansiedade, o medo, né? Buscando sempre uma segurança muito humana, eu sempre gostei de ficar onde os meus pés dava altura, sabe? Na piscina, aquela parte rasa, parte funda. Então eu sempre, como não sei nadar, né? Então eu sempre gostei de ficar na parte rasa, como se fosse na praia. Eu sempre gostei ali daquela parte mais próxima da praia e eu com muito medo de encostar nas águas profundas, né? Então isso não é só na vida real que eu não sei nadar e quando eu vou no mar eu ficava sempre no raso e na piscina também sempre no raso, não. Isso também falando de maneira espiritual, eu sempre gostei muito de sentir a minha própria segurança, né? E isso me afastou muito do melhor de Deus. Essa questão de decidir pelo que eu achava que era certo, decidir baseado nas coisas que eu acreditava, das coisas que eu achava que estava mais seguro. Eu sempre busquei muito essa questão da segurança, e a segurança, ela estava em mim mesma, né? Nas coisas que eu achava, nas coisas que eu sentia. Então eu sempre fiquei muito no raso. E esse ano, de maneira assim muito especial, Deus tem me convidado para as águas profundas. Essas nossas conversas aqui no Thanks God Every Day, né, que é essa nossa... Um dia alguém me perguntou, o que é Thanks God Every Day? Aliás, várias pessoas me perguntam, né? Obrigada a Deus todos os dias, porque todos os dias nós temos esse contato com Deus, e obrigada porque hoje é quinta, hoje é agora, né? Então, sempre esse foco no hoje. E nessas nossas conversas aqui no Thanks God Every Day, e nas minhas orações, né, me preparando para nossas conversas, Deus tem o tempo todo me levado e te convidado para águas mais profundas. Ele quer que você confie mais, Ele quer que eu confie mais, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se eu fico ancorada na minha própria vontade, na minha própria segurança, eu fico onde os meus pés têm altura, né? Onde dá pé.
E sempre a minha medida ela é muito menor que a de Deus. Então se eu fico dentro da minha segurança, é um lugar muito aquém do que Deus tem para minha vida ou para a sua vida, né? Então o convite de Deus muito forte neste tempo é: se solta, se joga, confia. Tipo, segura na minha mão e vão para águas profundas, porque o melhor de Deus está nas águas profundas. E essa discussão da cabana, nessa reflexão, na verdade, sobre a cabana, tem muito disso. Porque o que acontece? Com o personagem principal, com o Mackenzie, acontecia exatamente igual. Ele estava firmado nas suas próprias convicções. E as suas próprias convicções, as suas próprias crenças eram pautadas nos seus bloqueios. E assim é comigo e com você. As nossas crenças, porque nós falamos assim: eu quero viver eu quero viver de fé, eu não quero viver de vistas, né? Eu não quero viver do que eu estou vendo, eu quero viver de fé. Na igreja, quando a gente vai, se a gente louva, se a gente ora, a gente fala isso, e é muito bonito falar isso. Mas na prática, o que eu tenho observado é que nós, dentro das nossas limitações, nós pautamos as nossas decisões, e a nossa coragem é do tamanho dos nossos bloqueios. E nós somos muito bloqueados ainda, né? Uns mais, outros menos, mas nós temos muito bloqueio ainda. E essa história da cabana, né, ela vem mesmo para desbloquear o personagem principal, que é o Mackenzie, mas isso aconteceu na verdade na vida do autor, como eu tenho falado aqui, né? Então ele foi desbloqueado na cabana pela ação de Deus, né? O Mackenzie na história também, e eu e você também, nós somos desbloqueados à medida que nós aumentamos a intimidade. Mas a intimidade com quem, né? A intimidade tipo assim, Deus, né? Na verdade nós temos assim um plus de Deus. Nós temos 3 em 1. Eu sei que é muito difícil a gente compreender isso, né? Qualquer pessoa, em qualquer nível que ela estiver de espiritualidade, é sempre muito complexo a gente entender que Deus é 3 e Deus é 1. Outro dia eu tive assim, um estressinho com a minha neta, né? Que ela falando: não, é Jesus que é Deus. Não, mas o Pai. Aí eu vi que tava muito pra idade dela, daí deixei quieta. Eu falei: se nem a gente consegue entender e aceitar isso direito, como que a gente entende, né? Só confiando, só sabendo que desde o início, desde Gênesis, né? Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mostra aí já 3 pessoas, né? Um plural, façamos, né? Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus trino, e a gente às vezes se apega muito com um, né? É muito comum a gente se apegar a uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Mas comum é Jesus. Então a maioria tem mais facilidade com Jesus. Com o Mackenzie não era diferente, né? Como eu já citei aqui, o Mackenzie ele fala: bom dia meninas, sejam bem-vindas, bom ver vocês aqui. O Mackenzie ele fala com Jesus, né? Tudo bem, Deus, Pai, Espírito Santo, mas ele te fala: eu me sinto melhor com você aqui, né? Mas aí Jesus responde pro Mackenzie, né? Mas é claro, né? Eu sou humano, né? Eu sou a versão humana de Deus, né? Então a gente fica mais à vontade com Jesus e tá tudo certo, porque Jesus é o nosso amigo. Jesus, como ele foi humano, né? Ele é a versão humana de Deus, eu fico mais à vontade, porque ele também sofreu coisas de humano, né? Ele também foi tentado, ele também chorou, ele também sofreu ali o lado humano. Então a gente fica mais à vontade com Jesus. Mas o que eu tenho para falar para vocês hoje é: estar na cabana é permitir que Jesus nos leve às outras 2 pessoas da Santíssima Trindade. A completude, ela vem com essa integração com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi só por diversão que Deus escolheu fazer em 3 pessoas, né? A pessoa dele em 3 pessoas. Não, existe uma explicação. Então Jesus é esse lado fácil de conectar, porque sabendo que Jesus é o lado humano, eu me conecto fácil com ele. Mas Jesus mesmo disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é, né? O que são os rios de água viva? A presença do Espírito Santo. Então quem crê em Jesus acessa o Espírito Santo de Deus. Mas também ele disse que só é possível ir ao Pai através dele. E é bem sutil e bem interessante, né? No iniciozinho, até comentei isso aqui já, mas no iniciozinho do filme A Cabana, o Mackenzie vai pra cabana sozinho e dá tudo errado, né? Ele desiste e vai embora. Quando ele tá indo embora, ele encontra Jesus. Quando Jesus vai à frente, Jesus leva o Mackenzie ao Pai.
Aí tudo floresce, a cabana vira uma cabana habitada, né? E lá está o Pai. Então Jesus nos leva ao Pai, Jesus nos dá o acesso ao Espírito Santo. E cada coisa, né, no filme isso é muito claro, e também na nossa vida, cada coisa que nós precisamos, cada momento que nós vivemos, cada situação, bom dia lindona, cada situação que nós temos então um Deus que pode ser o Filho, que é o lado humano de Deus, nós temos o Espírito Santo, que no filme é Sarayu. O que significa Sarayu? É uma brisa leve. Então nós temos essa brisa leve que faz também o seu papel, que é diferente de Jesus, né? Nesse papel. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo. E nós temos também o Deus Pai. Então em cada situação nós precisamos aí então de uma presença diferente, né? E nós não podemos achar que isso é difícil. Na verdade, isso é maravilhoso. Isso é completo. Então, quando eu preciso do Pai, eu tenho o Pai. Quando eu preciso do humano, eu tenho Jesus, que também é humano. Mas quando eu preciso de um vento, de um sopro, eu tenho então o Espírito Santo. E isso dá a nossa completude, né? Façamos a nossa imagem e semelhança. Nós só conseguimos a completude quando nós acessamos as três pessoas de um mesmo Deus, né? E aí, quando nós temos, por exemplo, eu tenho falado muito de bloqueios, né? Aqui dentro do Thanks God, a gente fala muito sobre isso porque é uma coisa que realmente dói dentro de mim quando eu vejo o tanto que nós ainda podemos acessar em Deus e nós somos bloqueados para as coisas boas de Deus, né? Então, quando eu preciso de consciência, eu preciso enxergar, eu preciso ver o que está acontecendo dentro de mim mesmo. Quem pode? É a Sarayu, né? É esse vento, é essa brisa leve, é o Espírito Santo de Deus. Então, se eu não consigo enxergar, eu percebo que eu tenho um bloqueio, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga muito linda, que está até aqui na live, e ela falando de um bloqueio na vida adulta. E eu falava com ela, não é na vida adulta, está na infância. Os bloqueios, eles acontecem na infância. Mas eu lembro de fulana, minha chefe, meu marido, meu ex-namorado, meu qualquer coisa, fulano me machucou, fulano fez isso, fulano me travou, depois que eu conversei com fulano, ele me humilhou e ali eu fiquei travado. Mas não é a pessoa que te travou, na verdade ele está só trazendo para você uma informação da infância. Nós somos bloqueados na infância pelos bloqueadores, né? Nós já falamos muito sobre isso aqui. Então, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu professor, ou uma babá, não sei, alguém que conviveu comigo, ali essa pessoa me bloqueou e ficou tão guardado dentro de mim. Às vezes a dor é tão forte dentro da gente que nós guardamos de nós mesmos, e aí vem uma pessoa na fase adulta e traz a mesma dor, mas não é a primeira dor, ela tá só fazendo referência à dor que já tá lá dentro bem guardadinha. E como descobrir isso então, né? Através do Espírito Santo de Deus, com a revelação, com a consciência. Então, quando eu quero descobrir, tirar a coberta, quando eu quero entender, eu quero lembrar, eu quero saber o que aconteceu, sim, é isso aí, Yasmina, sorta esses negócios de sorta, é uma brincadeira, né? Solta o que tá te bloqueando, o que tá te angustiando, mas eu não sei onde é que foi, né? A igreja, né? Realmente, dentro da igreja a gente é muito bloqueado, dentro da família a gente é muito bloqueado, mas então quem é que vai me revelar isso? Qual é a pessoa da Santíssima Trindade? É o vento leve, é a brisa, é o Espírito Santo de Deus. Então nessa hora eu busco intimidade com o Espírito Santo e eu peço que Ele traga para mim a memória, que traga lá de dentro, tá muito escondido. Quando nós falamos de Acã, né, nas semanas aí atrás, tá debaixo da tenda de Acã, tá debaixo do tapete da minha casa, tá dentro do meu coração lá no fundo, eu não consigo lembrar. O Espírito Santo traz essa memória. Traz essa memória pra quê? Pra, como nós estamos brincando aí, né? Pra soltar, né? Pra sortar, né? Nós estamos em Goiânia, né? Pra sorta esse trem, né? Então, pra soltar, nós precisamos ter consciência. Pra ter consciência, quem traz a consciência é o Espírito Santo de Deus. Mas em algum momento também eu posso estar tão machucada, né? Eu posso estar tão doída, eu posso estar tão sofrida, eu posso estar tão cansada. O que eu preciso então? Eu preciso de um colo. Quem vai me dar um colo, né? Quem é que pode me dar um colo? Um colo quem dá é um pai. E que pai, né? O pai da Santíssima Trindade. Nós temos ali um pai, que é esse pai que entende, que espera, que
põe no colo e que ali cura as feridas, né? Dentro do amor dele, o Deus que é amor. Então aí nós precisamos do Pai. Mas às vezes a gente precisa de um abraço, né? Um abraço de um amigo, sabe aquele abraço peito com peito, assim? O amigo é Jesus, né? É o irmão. Então são pessoas diferentes do mesmo Deus, que é tão perfeito e maravilhoso, que fez em 3 pessoas pra gente acessar diferentemente em cada momento, de acordo com o que nós estamos vivendo neste momento. E agora, já chegando no final, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Olha só, a dificuldade que eu tenho de acessar determinada pessoa da Santíssima Trindade pode estar me revelando um bloqueio. Vou repetir. Então, às vezes eu tenho um bloqueio e nem eu sei. Eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Porque muitas vezes o bloqueio, eu posso ter tido um pai maravilhoso, ou então não ter conhecido o meu pai, ou posso ter tido um pai alcoólatra, um pai abusador, ou um pai maravilhoso, um pai presente. Mas a forma como a criança enxerga o pai pode gerar ali um bloqueio, e às vezes é tão impossível para mim enxergar esse bloqueio, ou porque eu tenho religiosidade demais, eu falo, não, já perdoei, já resolvi, ou então não, porque realmente eu amo esse pai, eu falo, não, meu pai foi maravilhoso, mas só que ficou um bloqueio ali. E esse bloqueio, para eu conseguir acessar esse bloqueio, para curar esse bloqueio, eu preciso dessa revelação. Mas enquanto eu não revelo e não trato e não solto isso, eu posso ter dificuldade de agir, por exemplo, de relacionar com o Pai. E eu falo assim, não, Jesus é tudo um só. E eu fico racionalizando que tá tudo resolvido. Não, é Jesus é Deus, todos são Deus, eu respeito todo, eu amo todo, mas Jesus. Mas eu posso estar negando a figura do Pai. Então a dificuldade de falar com o Pai é de chamar o Pai, como fala a Bíblia, Abba, Pai. O que é o Abba? Papaizinho, meu papai querido. Eu chegar no Pai, Deus Pai, me imaginar sentada no colo do Pai, o meu papai. Se eu não consigo fazer isso, isso pode estar trazendo para mim uma informação importantíssima. A informação de um bloqueio. E bloqueio com quem? Com o meu pai? Pode ser com o meu avô. Pode ser alguma situação, pode estar muito bem escondida. E aí então, se eu não consigo chegar no Pai com tanta facilidade, eu vou então ao Espírito Santo e peço ao Espírito Santo revelação, clareza, luz sobre isso. Esse vento leve que traz de uma forma leve e ajuda a curar essa ferida para eu chegar no Pai. Então, quais outros bloqueios? Então, bloqueio de paternidade pode aparecer aí para nós, né? Bloqueio fortíssimo de religiosidade. Gente, todos nós podemos ter muito bloqueio com religiosidade, até quem não frequentou a igreja, sabia? Porque, na verdade, por exemplo, eu fui criada, eu nasci na cristã e sempre fui, primeiro momento não, né? Os primeiros 40 anos de vida católica, depois evangélica, mas mesmo dentro da igreja, por melhor que sejam as intenções, ali você pode ter muito bloqueio de religiosidade, mas quem tá fora também, porque existe também essa consciência coletiva, né? Quem nunca foi numa igreja pode ter bloqueio de religiosidade, né? E isso pode mostrar, eu tenho dificuldade de lidar com esse negócio de Santíssima Trindade, isso também pode mostrar um bloqueio de religiosidade, né? Bloqueio de não merecimento, achar que nós somos filhos das escravas, né? Filho dos escravos, e isso não me permite ter esse contato amoroso com Deus. É como se Deus não fosse meu pai, porque eu sei que Ele é meu pai, mas eu não sinto a filiação, então me mostra um bloqueio de não merecimento. E um bloqueio assim que é quase geral, o bloqueio da culpa, né? Eu tenho tanta culpa, eu pequei tanto, eu fui tanto errada, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei, eu julgo. Esse Deus é Deus demais pra mim, né? E mostra então um bloqueio de culpa. Mas o melhor de tudo, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, quer trazer pra minha vida e pra sua vida consciência e cura, pra viver esse amor de maneira completa e acessar a vontade boa, perfeita e agradável dele pra minha vida e pra sua vida. Ficamos por aqui no Thanks God Everyday. A Cabana nos ensinando aí, né? Quem não assistiu ainda pela 10ª vez, sugiro que assista. Eu sugiro o seguinte:
Ótimo, vamos conversar, né, Jairo? Eu sugiro o seguinte, se você, eu faço isso, a história começa ali de uma forma muito pesada, né, com a morte da Missy e tal, e a primeira vez você tem que ver o filme inteiro, ou ler o livro inteiro, mas hoje, como é que eu faço? Eu vejo várias vezes, mas eu começo ali de 1 minuto, não sei se 40 mais ou menos, depois se passa essa parte da Missy, porque na verdade eu quero pegar a parte da cabana pra frente, então eu já coloco ali no YouTube, tá, no YouTube, a partir do momento, depois de ter visto a primeira vez, tá? Da segunda vez em diante. A partir do momento que ele decide ir pra cabana, ele pega o bilhetezinho que o papai põe pra ele lá na caixa de correio, no gelo ali, quem já viu sabe o que eu tô falando, e ali dali pra frente eu vejo tudo. E ali eu vou pegando os ensinamentos e sempre muito pedindo a Deus, o Espírito Santo, que mostre, né, o que eu preciso ver na minha cabana, na minha realidade, como é que eu acesso esse amor que a gente nunca acessou ainda tudo, né, porque é grande demais, né, então a cabana ajuda, né, a gente ir encontrar o amor de Deus através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acha também, e também na verdade a gente vai acessar isso, né, de uma forma assim muito humana, porque o Mackenzie errou muito e eu e você também erramos muito, né? 6 e 1, vamos ver, né? Ó, desafiador. Gente, beijo no coração pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Isso aqui só é possível porque você tá comigo. Se você não estivesse, eu não conseguiria, eu não faria, né? Minha cabana seria um pouco mais escura se eu não tivesse aqui dividindo com vocês. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã no último Thanks God Every Day da semana. Vou pensar, viu, Merinha, lindona?